E o nosso pod de hoje recebe uma convidada que ainda não teve no nosso estúdio. Pela primeira vez a gente recebe a mãe da Betina, a esposa do Guilherme, a irmã do Thiago, mais conhecida para todo mundo em Santa Maria como Michele Torrico. A Mi Torrico. Oi! Bem-vinda, Michele. Obrigada, meninas, obrigada. É um prazer estar aqui. Estreando, né, nas salas dos podcasts. É verdade, que bom que deu certo, tu conseguiu vir, né, Michele? A gente tem bastante coisa pra falar aí hoje. Isso, talvez uma hora. Falar, porque com essa tua voz que tu tá hoje, amiga. Vão ter que me perdoar, mas eu vou me esforçar. Tá mais roupa que eu. Tá mais roupa que eu, que o meu é natural. Falem mais vocês, até porque eu conheço bastante da Michele já. Mandem aí, primeira pergunta, quem vai? A Verônica. Não, ela sempre faz isso, entendeu? Michele, eu acho que tu foi uma das pioneiras, né, no ramo aqui de Santa Maria, tanto como influenciadora digital, primeiro como blogueira, né, eu acho que tu é hoje um dos principais nomes também. Como é que começou essa tua vida? Tu é formada em Direito, isso? Uhum. Isso sempre foi junto com a tua faculdade? Tu consegue conciliar? Hoje tu vive só das influências da influência? Sim, hoje eu vivo só da influência, mas tudo começou de uma forma muito espontânea. E que eu nunca imaginava. Foi lá na época do Orkut, que eu tinha, na época, 5 perfis e eu postava fotos que eu tirava em casa. E aí viralizou no Kazuca, que era da RBS. E aí nisso veio Musa do Internacional, BBB e essas coisas. Tu já foi BBB ou não? Não, eu fui pra cadeira elétrica no Rio de Janeiro. Que era isso? Olha aí, a gente não sabia, nem eu sabia disso. Sim, em 2007. O que é isso, cadeira elétrica? Eu não lembro. Eu também não sei. A cadeira elétrica, quando a gente vai pro Rio de Janeiro, faz exames, respondem perguntas. Tipo uma seletiva. É isso, a seletiva. Ah, que legal. E aí, nisso, tava o Orkut bombando e tudo mais. Aí eu comecei a... Mas o que tu fazia, não entendi, o que tu fazia no Orkut nessa época? Vida normal? Vida normal, eu postava foto de festa, foto em casa. E aí, de repente, quando eu vi, eu tinha 5 perfis, com gente do canto de todo o Brasil. Tinha gente que me seguia, eu tinha 19 comunidades com o meu nome. Na época. A que mais tinha comunidade era Mia o Amor. Na verdade, 5 perfis, porque eles tinham limitações. Isso, era só 1000 por Orkut, lembra? Uhum. E aí, isso foi tomando uma proporção. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a namorar com o meu esposo hoje. Eu tive a Betina. E aí, nisso, na época daí foi que eu conheci a Nath. Eu fazia alguns trabalhos depois que eu ganhei a Betina, eu fazer alguns trabalhos como modelo fotográfico. E as coisas foram surgindo, até também conheci a Vero nesse meio tempo, porque aí veio trabalhos fotográficos e também trabalhos só em eu vídeo. Só eu nunca viu na vida. Só tu, Chay, que a gente não se conheceu nesse meio do caminho. E aí, nisso, veio as questões de filmagem. Que aí eu participei até com a Vero numa gravação dos Meninos da Pastel, que era o Soda Boy. E aí, nisso, eu nunca imaginava, enfim, que as coisas fossem ir para um outro lado. E aí, nisso, surgiu o convite para ter um programa na televisão. Tu trabalhava com o que antes desse programa? Dessa proposta que surgiu? Né? Só como modelo fotográfico. Não atuou com direito? Não. Então, aí nisso, ainda, isso né? Aí nesse meio tempo que eu tava fazendo essas gravações, surgiu, no meio que eu fazia direito, surgiu tudo isso. E aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, e agora? Não sabe, tipo, aí acaba se formando, porque, enfim, tu precisa entregar o diploma pros teus pais, né? Mais pra eles do que pra ti mesmo. E aí tudo surgiu assim, tipo... Uma coisa foi levando a outra e quando eu vi, né, tava com uma proporção bem grande. E aí o programa se encerrou e eu foquei na internet, né? Eu saí da internet pra TV e aí quando encerrou... Era no YouTube? Era na TV Santa Maria, não, era na TV da NET, Uhum. E aí quando a TV da NET fechou, que teve que fechar, né? Fomos obrigados em 30 dias acabar com os nossos sonhos. Acabar com os programas todos. E aí, nisso, eu fiquei algum tempo só no YouTube pra fechar os contratos que tinham. E aí, depois só foquei na internet, né? E, enfim, mas foi tudo assim, uma coisa levou a outra e começou com fotos no meu quarto. Foi isso.
Resumo. O resumo foi isso. Quanto tempo faz isso? Isso foi na época do Orkut, então? Foi na época do Orkut, foi 2005. em 2006. Quantos anos tem, Michele? Desculpa a pergunta. 36. Tu tem que começar a usar filtro solar, Verônica. Sempre. Eu não podia perder a oportunidade. Mas atualmente tu não atua como advogada, né? Não, nem tirei a OB. Tá. Só me formei. Entregou pra tua mãe. Pro pai, tipo... E ainda há muito custo, assim, sabe? Porque é complicado Mas eu gostei muito da área do direito, eu acho que ensina muito, acho que o conhecimento... Essa é uma frase muito, né? Todo mundo fala isso, conhecimento nunca é demais. Mas realmente, ainda mais pro direito. E hoje em dia... com outras coisas que eu tenho aprendido, eu vejo o quanto é importante a gente saber dos nossos direitos e dos nossos deveres, então... Inclusive, a gente até percebe nas tuas redes sociais hoje que teu posicionamento é bem diferente. Exato. Mais maduro, inclusive, também, né? Sim. E trazendo coisas bem atuais e coisas importantes da gente debater, que na verdade não é um conteúdo somente a influenciadora que tira foto, que vai na loja, que mostra produto, mas também que mostra um outro viés, né? Que é essa parte mais política, porque a gente é política. Exatamente. Tudo é política, né? A gente só finge que não é para se tornar um pouco mais confortável. Mas tudo são fases, né? Eu digo... Sempre falo isso, tudo são fases na vida. Teve aquela fase em que eu era mais bobinha, mais deslumbrada, enfim. E graças a Deus, nesses últimos anos, eu pude olhar para mim e viver todo esse processo de desconstrução, sabe? E isso é muito... Eu me sinto muito feliz, sabe, de acompanhar a evolução, né? Pra mim, né, que te conheci há 11 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco, 10, talvez, né? Eu vejo uma diferença de maturidade incrível, ok, né? Passou 10 anos nas nossas vidas, ainda bem que a gente evoluiu, né? Mas... Vocês eram amigas antes? Sim. O que foi que se confiaram? Os programas. Qual? Vocês eram do mesmo programa? Ai, desculpa, gurias, eu não assistia esse. Não, eu sou muito nova. O teu programa, quando surgiu, a gente já tava afastada. É que na verdade... Eu não lembro, gurias, é verdade. Foi... Tinha pessoas no meio. Focaiada. Disse que me disse. Tá, mas tu tinha um programa e a Michele tinha outro programa, é isso? Eu tinha um programa, o Rosa Choque. A Michele gravava algumas coisas para algumas lojas. E aí ela ia como modelo e a gente virou muito amiga. De frequentar uma casa da outra, tanto que a Betina ia lá pra casa com 2 aninhos, assim, bem pequenininha. Tu nem mãe era? Não. E eu achava nem sonhava ela ser mãe. E a Michele mostrava o vídeo. Verônica, por isso que eu perguntei. A perdida. A Natália tinha um programa, a Michele tinha um programa e eu fazia a produção de outro programa. Exato. Cheguei da gaiata agora, é isso. Mas é novo, quando a Michele botou o programa, a gente já tava tinha, afastada. Não foi por causa disso, né? Não, mas enfim. Que tinha terceiras pessoas no meio, tipo, tentaram nos afastar, tanto que depois a gente ficou numa boa. A gente, né? Não. Já nos chamamos pra outras coisas e tal, só que, claro, a gente perdeu aquela... Sim, a gente perdeu, porque querendo ou não, a gente era muito próxima, a gente estava sempre juntas. E aí, quando surge um burburinho, querendo ou não, a confiança fica abalada, né? Isso é verdade. Eu tenho gente que eu não falo até hoje, assim, também por causa de coisas ridículas. Sabe? E eu prefiro, assim, me afastar e conservar um respeito, uma amizade, do que, às vezes, sabe... Eu também. Querer saber... Exato, então... Tu acaba querendo forçar. Eu chorei bastante na época. Nossa, eu chorei muito. Porque vocês chamava de irmã, né? Porque vocês tinham Era Torriquete. Vocês tinham ser coisado, daí tu ficou, tipo, muito sentida com isso, muito no caso. Mal, porque ela era muito próxima. A gente era bem... Então agora é o momento... Vamos fazer uma janta amanhã. Não, mas a gente teve um momento de reconciliação, foi lá no André Mascarenhas, lembra? Mas é assim, ó, gurias, agora falando sério, isso é uma coisa assim, ó, que infelizmente acontece em tudo que é tipo de relação, né? De amizade, de relacionamentos amorosos também, relacionamento amoroso que geralmente a gente briga e nunca mais olhar pra cara, né? Eu, graças a Deus, eu nunca mais enxerguei os meus essa água pra mim?
Sim. Agora, tipo assim, tu saber, como tu falou, tu saber conservar isso, né? Um respeito. Às vezes é melhor, então, se afastar e não ficar mais com aquele vínculo super frequente e estragar mais ainda, né? É melhor, às vezes... E nesse ponto, acho cada um que a Michelle seguir seu teve rumo. mais maturidade na época que eu, porque... que a Natália não dá. A Natália, ela enlouquece. Michelle, a Natália, assim, ó, quando alguém, assim, ó, mais ou menos tenta, não quer mais ser amiga da Natália, ela enlouquece. Ela fica Vocês já muito tentaram? Não, eu não. Mas teve pessoas do nosso que era antes próximas, que tipo assim, que deu, por alguns motivos, deram uma afastada também. Mas Ela fica muito mal, mas isso é uma qualidade dela, não é um defeito. Porque eu gosto da pessoa. Ela fica muito mal porque ela não queria aquilo, entendeu? Ela quis consertar de tudo que era jeito e não deu, entendeu? Tipo, quis reativar uma chama, não sei o que ela quis fazer. com algumas pessoas e não dá. Às vezes a outra pessoa não quer, entendeu? E ela fica super mal. Então, não que tu não quisesse na época. Sim, digo, exato. Nos casos que eu vivenciei. Às vezes a pessoa não quis mais olhar pra ela. E ela não assim. Ela vai até o último, até a pessoa pegar ranço da cara dela. Aí sim que a pessoa... Se Deus quiser, eu nunca vou brigar com a Natália, porque ela vai me ver. Ai, agora nem sei o que falar mais. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, sobre amizades e tal, quando tu constrói uma imagem de uma figura pública, como tu construiu, tu acaba também, né, tendo amizades, interesses e inimizades, né? Sim. Como que foi esse processo todo quando tu deixou de ser a Michelle Torrico normal para ser a Mi Torrico, a influencer? Não, acho que esse é o grande ponto, né? Quando tu se torna uma figura mais pública, é isso. Tu acaba tendo haters que tu não tinha, até tinha, sei lá, a pessoa só não gostava do fato de tu existir, mas tu existindo e causando algum certo impacto, tu acaba incomodando, né? E essa questão, assim, tipo, de pessoas com interesse, eu acho que até teve, assim, nesse meio, mas eu sempre soube separar, sabe? Entender aquilo que fazia sentido pra mim e aquilo que eu sabia que ia ser só pra estar ali junto e deu, né? Mas é isso, assim, e eu acho que... Ai, desculpa. E é normal, acho que todo mundo, até hoje, né? Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim, tá tudo certo. Até tu responde se alguém te manda alguma coisa assim no direct, te ofende, tu responde a pessoa ou tu ignora? Sabe que nunca teve gente que me falou nada no direct, pessoalmente, né? Teve uma época que teve um perfil... Ah, eu lembro disso! Um perfil aqui em Santa Maria que falou direto de mim, ficou assim, te incomodando e tal, muito, pegou no pé. Mas assim, diretamente pra mim, não. Teve só uma vez, teve um comentário numa foto minha, e aí assim que eu respondi a pessoa, né, na foto... a pessoa excluiu Mas era o quê? Era um perfil fake ou era um perfil que fake. falava mal de várias coisas? Não, porque esse tinha um aí- perfil que falava mal. Era de esse aí, esse aí. esse perfil que falava mal de uma galera geral. Ah, que era de Santa Maria da Zoeira. Santa uma Maria coisa assim? Facts, uma coisa assim. Isso aí. Tá, e e aí, que falava horrores da boate lá da PH pra nós também. E aí, Ah, eu é era verdade, sempre né? citada, né? E aí, enfim. Uma hora eu dei ibope pra eles e aí depois eu parei. Tipo, se quer Sabe seguir que agora- falando, falem. Tu falando um negócio, eu me lembrei de há anos atrás tinha um troço no Orkut que dizia assim, ó, as mais metidas de Santa Maria, duplo sentido. E aí começaram a botar um monte de nome lá e meu nome tava lá, cara. E eu, tipo, uma guria. Eu não me lembro disso. Há muitos anos atrás, época da Meu escola Deus ainda. do céu. Meu Deus, tipo, as mais metida. metidas duplo sentido, eu era até virgem, cara. E eu tava lá. Agora que eu entendi o metido, ai, eu não aguento. Imagina Essas coisas de Santa Maria, né? Bem... Mas não é de enfim. Santa Maria, eu acho que tem tudo É, no e lugar, tem na tudo. verdade. Mas assim, graças a Deus não posso dizer assim que pessoas vindo falar agora. É claro que depois que eu comecei a me posicionar, muitas pessoas vêm falar comigo de forma até educada para dizer o contrário, né? Eu falo a minha posição, explico, ó, eu mudei, eu não vou mais só falar disso e só isso, e não vou deixar de falar essas coisas simplesmente porque tu não tá gostando. O Instagram é meu, né? Enfim, se quiser só ver dica de look, tem outras Troca. pessoas para te acompanhar, mas aqui
vai ter choque com a realidade, sim. Então, mas as pessoas são muito educadas quando vêm falar alguma coisa, sabe? Teve só esse caso mesmo dessa pessoa que comentou, que foi até uma foto do meu, quando eu me formei em consultoria de moda e imagem lá em Porto Alegre, que a pessoa criou um perfil fake para falar que o Guilherme, que assim era fácil com o marido pagando o curso, uma coisa assim. E aí, tipo, eu respondi que não tinha sido ele que tinha pago o curso, que eu hoje trabalhava e podia pagar minhas coisas. E aí, logo em seguida, eu fui ver, né, o que tinha, e a pessoa tinha apagado, já não tava mais. Mas só foi isso, assim. Mas até na tua nomenclatura ali, tu mudou pra influência com posicionamento, né? E era isso que eu tava falando, isso que daí a Chay até voltou lá na nossa amizade. Mas que pra mim, que te acompanhei desde o início, eu vi uma mudança até mesmo na tua questão física. Antes tu assumia uma personagem, digamos assim, porque a gente assume personagens também quando a gente tá, né? Em cada fase. Tu assumiu uma personagem condizente com a musa do Inter, né? Loira, cabelão, aquela coisa toda. E depois, quando tu mudou o teu perfil, tu mudou também para uma mulher mais classuda, um outro tipo de perfil, né? Isso foi proposital ou isso veio acontecendo? Não, isso foi antes da pandemia já. Eu já estava buscando autoconhecimento, né? Buscando resolver questões internas que me bagunçavam. E, inclusive, eu sou muito feliz de ter feito isso antes, porque eu tinha questões com meu pai e foi muito bom eu ter feito isso antes dele falecer, porque perder ele, para mim, depois foi muito mais tranquilo de ter entendido certas coisas. E aí, nesse processo todo de olhar para mim, eu me olhava no espelho e não me identificava mais. E aí, um dia, mexendo as fotos, logo que o pai faleceu, assim, essa aqui é a minha cor natural do meu cabelo, né? Sou morena. E aí, eu vi aquelas fotos pequenininha, morena, e aí eu falei, nossa, essa é a Michelle, sabe? E aí foi que eu comecei até o processo de mudar a cor do meu cabelo, de ir escurecendo ele até ele ficar 100% natural. Mas foi algo muito para eu voltar a me encontrar. Porque nesse meio todo que a gente vive na sociedade, nesse como tu falou, nessa coisa de tu fazer um personagem para se encaixar em determinado grupo, eu me encaixei, eu me moldei para agradar as pessoas. E eu percebi que eu não precisava mais disso. E aí foi isso, não foi assim, eu vou mudar para acreditar no que eu tô falando. Exato. Não, foi algo que foi um processo, assim. Sim, porque como tu mudou por dentro acabou exatamente. Mudando. E aproveitando que tu falou sobre isso, tu teve um afastamento do teu pai, né? Muitos anos da tua vida. Sim, Deixa pro próximo bloco. Acabou o tempo? Acabou o tempo. Eu falei. No próximo bloco. A melhor pergunta lá, 30 segundos, e vai responder. No próximo bloco, a gente volta com Vida e Família, de Michelle Torrico. A gente volta já. Faz correr demais os riscos dessa raiva. Você me faz correr atrás do horizonte dessa raiva. Ninguém por perto, o silêncio do deserto, deserta raiva. Eu não vim até aqui pra desistir agora. Teus lábios são labirintos, que atraem os meus instintos mais sacanas. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped.
Estamos de volta e dando continuidade, então, ao assunto, né? A gente entrou na parte família, então, né? Vamos mexer um pouco com o interno aí da Michelle. Eu lembro que tu tinha um afastamento mesmo do teu pai, né? Uhum. Quando que isso começou? Sempre foi assim, né? Como que foi? É que, como eu tava falando, né, eu ocupei esse meu momento pra me conhecer e também entender que cada pessoa dá o melhor do que ela pode, né? O que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor. Uhum. E o pai, ele sempre foi uma pessoa que amou o trabalho dele, sabe? Ele atendia as pessoas, iam lá em casa de madrugada Teu e pai davam médico, né? Era médico, aham. E pagavam com galinha, na época que eles eram casados, né? Quando eu morava lá em Sarandi, Rondinha. E então ele sempre teve essa coisa, assim, de amor e de repente, sei lá, pelos problemas dele, eu nunca vou saber. Ele veio da Bolívia estudar medicina aqui, né? Largou toda a família dele. Então, ele focava muito nisso no trabalho. Então, eu sempre tive meu pai mais ausente do que presente. E aí, logo quando ele e a minha mãe se separaram, ficou aquela coisa que a gente vê direto, né, nas separações quando tem. Ai, porque tá pagando a pensão não é pro filho, é pra mulher, né? Essas coisas assim. E aí, teve uma época que ele ficou sem pagar as pensões e a mãe entrou com a execução. E ele ficou muito decepcionado com isso, né? Porque o pai, ele tinha essa coisa de achar que ele resolvia as coisas da forma dele, né? E aí, quando isso aconteceu, ele ficou muito magoado com a gente, apesar da gente estar exercendo um direito que era nosso, né? E aí, ele meio que resolveu se afastar. Mas aí, quando a AB nasceu, meu avô da Bolívia veio com a minha tia, e aí ele pediu pra nos ver. E aí conheceu a Betina, se apaixonou por ela, e aí depois disso a gente voltou a ter uma convivência maior, sabe? Então, foi um período, assim, que a gente ficou mais afastado, mas eu sempre tive, assim, o meu pai mais ausente físico, assim, mas ele sempre foi uma pessoa que o que eu precisasse, ele estava ali para me ajudar, o que eu quisesse, enfim, né, em questões materiais, ele dizia assim, tá, eu vou ver. E sempre acabava me proporcionando. Então, eu não tenho o que falar dele nesse sentido. Mas são escolhas, né? Foi uma escolha dele ser um excelente profissional e isso tem um preço. Sim. Tanto que quando ele faleceu, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida, assim, tipo, de pessoas dizendo o quanto ele era um profissional maravilhoso. E isso, pra mim, já foi muito gratificante, sabe? Saber que aqui na Terra ele fez o papel dele e deixou a marca dele na vida das pessoas. Então, pra mim, isso foi muito, muito, muito especial, assim, ver, sabe, que apesar dele não ter sido um pai presente, ele fez a diferença na vida de muitas pessoas. O propósito que ele queria foi feito, no caso, né? Exato. E ele sobre ti, é sobre ele. Ele acabou falecendo de uma forma trágica, né? Sim, foi um acidente de carro que o meu irmão, inclusive, estava dirigindo. Então, foi muito, 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 assim, difícil. Porque ainda tu tem que lidar com uma perda e também com um acalento pro meu irmão, pra ele entender que... Ele não teve culpa. Exato, e, enfim, assim, foi um momento muito, muito difícil, assim, pra mim, a perda do pai. Isso faz quanto tempo? O pai foi em 2019. Nossa, no dia do bem aniversário dele. Meu Deus do céu. No dia do aniversário dele. Bem Foi... recente. Eu tava em casa e ele tinha ido visitar... Eu digo, né, ele faleceu no dia do aniversário dele, encerrou o ciclo dele. E ele queria muito que um filho fizesse medicina. Tanto que eu fiz fisioterapia, fiquei um tempo parada tendo medicina, demorei para me formar em direito, porque ele queria que eu fizesse medicina, para alguém seguir o legado dele. E aí o meu irmão, que é só por parte de pai, o Abram, começou a cursar medicina, passou em Pelotas. E também foi um resgate do pai com ele, assim, porque ele sempre foi muito afastado dos filhos em geral, né? E aí ele foi pra lá, tipo, ficou feliz de ter visto o filho dele, né, cursando medicina e tal. E aí, na hora de voltar, o meu irmão até falou, não, pai, vamos ficar, vamos descansar aqui e tal. Ele, não, tem que ir porque eu tenho que trabalhar no outro dia. E eu tava em casa e falei assim,
eu vou ligar pra ele. Eu falei, mas o pai vai vir amanhã, vai dormir aqui provavelmente, né? Que ele dormia lá em casa. Ele e a mãe, logo que se separaram, tiveram uma separação bem tumultuada, mas depois super se acertaram. Então, ele às vezes vinha, ficava ali em casa sem problema algum, em Santa Maria. E aí, eu falei, não, ele vai vir amanhã de manhã. Eu falo com ele, dou os parabéns pessoalmente, né? E isso é isso, por isso que eu digo assim, se vocês têm vontade de falar algo pra alguém, falem. Tipo, não deixa pra amanhã. Exato, porque é uma coisa que eu me arrependo sempre, assim, de não ter ligado pra ele naquela noite. E aí, de madrugada, teve uma hora, assim, que eu me acordei com barulho, né? Eu sou meio sensitiva, assim, eu acordei com barulho. E fiquei com um aperto, assim, no coração. E aí, eu tava dormindo sozinha. Aquele dia, o Guilherme não tinha dormido lá em casa. E aí, eu tava dormindo com a B no quarto. E eu ouvi um barulho e senti um aperto no coração. E fiquei com uma coisa, assim, uma angústia. Tanto que quando ele entrou lá em casa, o Gui, pra me contar do acidente, na hora que ele enfiou a chave na porta, eu abri o olho. E aí, eu fiquei assim, né? Porque eu sabia, não é meu irmão que tá chegando. E aí, na hora, assim, ele me falou o que tinha acontecido. E, tipo, assim, meu mundo se acabou, assim, porque eu nunca imaginava, assim. Foi de madrugada, então? Foi de madrugada. O pai sempre viveu viajando pra lá e pra cá. E sempre era uma coisa que, quando dava a notícia na TV de acidente, eu sempre ficava, assim, sabe, com o coração apertado. Porque eles... Eu fazia muito plantão e viajava de uma cidade para outra cansado, assim, ó. Eu dizia, ele tinha um anjo da guarda muito bom, assim, sabe? Ele não foi antes. Exato. E enfim, mas foi... Eu entendo, assim, que ele foi o melhor pai dentro da medida do possível, né? Então... Com certeza, poderia ter sido muito pior, né? Não ter nem reconhecido, né? Enfim. E o Thiago ficou bem depois disso? O Thiago ficou bem. Fisicamente bem. Psicologicamente, ele é muito fechado, assim, que nem o pai, a gente fala, né? Porque eu acho importante que a gente coloque pra fora o que a gente tá sentindo. Eu sinto que o Thiago ainda é muito fechado, mas ele tem que ter o processo dele, né? Enfim, dele querer... Mas também é uma forma dele... Exato, se blindar. Cada um vive o luto. Exato, né? Não tem como a gente ditar a regra disso, né? Michele, já que a gente está falando disso, a partir daí a tua vida teve uma sucessão de tragédias, né? Aí a gente entrou em pandemia e aí acabou que tu perdeu também a tua mãe. Sim, 2 anos depois. 2 anos. Eu até meses antes vivia falando, né, para as pessoas se cuidarem e tal, e falando, gente, é sério, graças a Deus na minha família a gente não teve nenhum caso, mas se cuidem. E aí, logo em seguida, a mãe diz, olha, testamos positivo. E aí eu falei, mãe, tu nem vacinada, tá? E aí, só que eu confesso pra vocês que a mãe sempre foi muito saudável, eu não esperava que ela que ela falecesse de Covid, sabe? Porque ela era muito saudável, apesar de não ser uma pessoa que praticasse exercício, enfim, ela não tinha nenhuma complicação, sabe? E logo que ela foi pro hospital, eu tava, ela vai sair, tipo, vai, né, passar... Já tava confiante. Exato, sim, eu tava pé da vida com ela, porque ela não tinha tomado a vacina, mas confiante que ela ia sair, né, graças a Deus a avó já tinha tomado as vacinas também, ela foi mais porque a avó tinha um problema no pulmão, água no pulmão, então a médica dela, a geriatra, disse, não, dona Nery tem que ficar aqui em observação, porque qualquer coisa, né, ela tá num lugar onde possa dar um suporte. E aí, quando o meu irmão me ligou e disse, entubaram a mãe, eu fiquei muito nervosa, assim. Foi um mês, assim, que, tipo... Quanto tempo ela ficou? Um mês. Meu Entubada. Deus do céu. E, assim, tipo, é muito torturante, sabe? Tu ficar numa angústia, numa esperança, e aí todo mundo falava, não acredita, tenha fé, e contava casos de pessoas que tinham se recuperado, mesmo com, tipo, pessoas que não dariam nenhuma possibilidade de melhorar. E aí, quando eu fui no hospital e a médica me explicou o que tinha acontecido com a mãe, né, que tinha
o fibrosado, o pulmão dela, eu pensei, nossa, vai ser muito difícil a mãe sair dessa. E aí já fui me preparando, assim, psicologicamente, mas não foi fácil, assim. É que foi muito, né? Foi que nem teu pai, foi uma... Exato. Tanto o pai quanto inesperada. a mãe foi uma coisa, assim, inesperada. Ainda a mãe, quando a médica falou, tu já meio que vai se preparando, né? O pai foi um pum, Sim. pum. Tipo, não teve um, ai, se prepara, né? Foi um baque maior. Exato. Mas, assim, foi muito difícil. E aí, tá, tudo bem, a avó ficou... ela estava muito debilitada e a gente não tinha contado ainda que a mãe tinha falecido para ela. Porém, depois a gente veio descobrir por ela que ela ouviu na CTI que algum enfermeiro disse assim, ai, coitada, ela não vai nem conseguir ir no velório da filha perto dela. E aí ela já sabia e ela ficou 15 dias lá no hospital chorando, porque a gente não entendia o que era aquele choro da avó, porque a gente não tinha falado nada ainda pra ela, porque a médica tinha pedido pra gente não dar essa notícia pra ela. E aí, ela chorava, dizia, avó, não fica assim e tal. Até na quarta-feira, antes dela dar alta, eu que posei com ela lá. A tua avó também tava, eu não entendi. A avó também, ela ficou com Covid. E aí, só que ela ficou mais debilitada, assim, sabe? Ela não foi do Covid, foi mais... Porque ela já tinha 87 anos, né? Então, 88, na verdade, a avó. E aí, tinha que ficar mais no hospital por causa dessa questão que ela tinha água no pulmão. E aí, quando ela ganhou alta, ela foi pra fora, porque ela disse quando saiu do hospital, por favor, não me tragam mais pra cá. Não me tragam mais pra cá. Porque assim como tem enfermeiros que são super atenciosos, a gente sabe que tem gente que não tá nem... que isso aqui é um copo, não é um ser humano, que tu tá ali, que tu vai lavar o copo. Mas é que também tem todo o ambiente hospitalar. Exato, É muito pesado, né? É tristeza, né? Uma energia ruim. Isso. E aí ela disse, ai, não quero voltar pra lá. E aí ela foi, na quarta de tarde, ela foi... Passou quinta bem, sexta bem. Aí na sexta de manhã, na quinta à tardinha, ela tava chorando no quarto e meu irmão foi lá falar pra ela, vó, se acalme e tal. E aí ela disse, meu filho, vocês não precisam mais mentir pra mim. Eu sei que a Aparecida não tá mais entre nós e tal. E aí falou... Mas entendo que Deus sabe o que faz, porque se ela ficasse viva, ela ia ficar cheia de sequelas, ela jamais iria se aceitar. E a mãe era, assim, uma pessoa que eu tenho certeza que ela não iria se aceitar, sabe? Se ela tivesse ficado com alguma sequela e tal. E aí ela contou que aí ouviu no dia da CTI lá e tal, que ela ouviu o que ela falou. E aí, mas a avó não queria mais viver, sabe? Nesse plano, assim. Tanto que no sábado de manhã ela teve um AVC isquêmico, paralisou todo o corpo dela, tipo, como se ela estivesse dormindo. Uhum. E... Tá, então a tua avó não foi diretamente do Covid. Não, foi um AVC isquêmico que deu nela. E aí, aí a gente foi pro hospital, a médica disse, ó, agora é só torcer pra que a tua avó sofra o menos possível. A gente vai dando morfina e tal, porque ela não conseguia mais, ela não falava nem nada, assim. E, enfim, naquele momento, assim, eu orei pra Deus, pra minha mãe, pro meu avô, pro meu pai, pra todo mundo que já tava em outro plano, pra que buscasse ela, assim, pra que ela descansasse de vez. E aí, no dia que, de noite, quando eu chorei, o meu irmão me ligou 6 e pouco da manhã e eu atendia e eu já falei, a avó descansou, né? E ele, sim. E aí, assim... A avó, assim, sabe? Porque ela não tava bem, sabe? E eu acho que a gente não... É injusto, assim, tu forçar a barra pra uma pessoa que... Enfim, a gente tem que entender, já sabe? Viveu, exato, sabe? Na verdade, então, tu tava enterrando a tua mãe e tu tava tendo que ir pro hospital cuidar da tua avó também, ao mesmo tempo. Sim, no outro dia. No outro dia, a gente tava... E fingi pra avó... Que tava tudo bem. E ela perguntando e Aparecida. E a gente dizendo, tá na mesma, vó, tá na mesma.
sabe? Tipo, foi horrível. E a tua avó já sabia que ela estava internada também? Eu lembro que... Sim, a avó se internou e a avó foi pro hospital dia 6. No dia de falecimento do pai, dia 6 de junho, de aniversário dele, a avó baixou o hospital. Eu falei, não acredito, sério, esse dia, eu odeio esse dia. E no dia 9, a mãe baixou. E aí, nesse meio período, botaram as duas no mesmo quarto. 9 de junho do ano passado. Isso. A tua mãe baixou 2021. no hospital, o dia que eu tava ganhando o TEL. 9 de junho. E aí botaram as duas juntas no quarto pra tentar ver se elas... Mas acho que pra avó foi pior, porque daí ela viu que a filha dela tava mal também, sabe? E deve ser o sentimento aquele da mãe que não pode estar ali cuidando da filha. Exato, assim. E pra Betina, assim, porque eu lembro que eu ia na tua casa e a tua mãe, tipo, quase criou a Betina junto contigo, né? Sim, a Vocês mãe foi moravam uma juntos. segunda mãe pra B. E eu digo assim que tudo tem um propósito, tanto que eu a tatuei na minha mão pra eu nunca esquecer, né? Diante de todas essas perdas que eu tive, tu tem que entender alguma coisa, porque senão tu só vive na tragédia, né? E a pandemia serviu muito pra preparar a Betina, assim como eu me preparei pra perder o meu pai, assim, de surpresa, e minha mãe também. A Betina, como teve a pandemia, ela vivia lá fora, né? Lá na fazenda com a minha mãe, com a minha avó. E aí, quando veio a pandemia, não tem como, porque eu trabalhava. Como é que a Betina vai pra lá e vai que ela seja sintomática, leve o vírus. Então, tipo, a gente tinha muito cuidado. Então, na pandemia, a gente quase não frequentava lá fora. Se afastaram um pouco pro bem delas, porque eu tava sempre muito exposta, né? Sim. E aí, tipo, a mãe vinha a Betina e tal, mas assim, aquela coisa da Betina ficar lá um tempão lá fora, a mãe tá toda hora na minha casa, eu tá lá, isso... Foi... Para desistir. Foi aí um afastamento, assim. E aí, isso preparou a Betina, assim, pra ela não ter um choque muito grande, assim, da perda da avó dela, né? Mas logo em seguida, assim, ela tentou ser forte, mas, assim, depois que caiu a fichinha dela, toda noite eu via ela chorando no quarto, daí eu ia lá falar que a avó dela ia estar sempre com ela, onde é que ela estivesse, enfim. A emoção tá grande. Deu de falar da tragédia, né? A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já. Fique conosco. Você me faz correr demais os riscos dessa raia. Você me faz correr atrás do horizonte dessa raia. Ninguém por perto, o silêncio do deserto, deserta highway. Eu não vim até aqui pra desistir agora. Teus lábios são labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca!
Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Estamos de volta, agora a gente vai quebrar essa vibe, né? Vamos falar de... Uma vibe melhor agora. Vamos falar então, a gente falou um pouquinho já da Betina, né? Todo mundo sabe aí que tu tem uma filha de 11 anos. E teu relacionamento com o Guilherme também já faz muitos anos, né? Vocês estão juntos há pelo menos 11 anos, que é o tempo da Betina, mas é mais, né? Há 13 anos. Há 13 anos. E aí faz o quê? 2 anos? Casaram? Foi em 2019. Tanto que eu já ia casar em 2019, né? A gente ia casar. Eu tinha mudado a data, porque meu pai ele ia viajar pra Rússia. Na época que a gente tinha agendado o casamento, eu mudei a data do casamento, porque falei, vou esperar o pai voltar da viagem, né? E aí, quando ele faleceu, a gente falou, caso ou não caso? E aí, eu me lembrei o quanto ele tava empolgado com esse casamento, sabe? Ele tava assim, Ele queria exato, assim, ele tava muito realizado, assim, com esse casamento. E aí, eu falei, não, eu vou casar. Uma, porque eu queria a gente celebrar, assim. Nunca foi uma coisa, fazer o casamento dos sonhos, mas tá com pessoas que fossem importantes pra nós. Tanto que o casamento nosso a gente fez na casa da minha sogra, pra poucas pessoas, assim, só assim, as pessoas mais próximas. E foi muito, muito, muito legal, assim, tu participar do casamento, né? Porque às vezes muitas pessoas que fazem casamentos grandiosos reclamam que, não curtiram a festa, porque tiveram que tirar foto com não sei quantas pessoas e fazer isso, fazer aquilo. Sim, acaba não sendo nem 15 anos. Deles. Que nem os meus 15 anos, eu mal lembro da decoração dos meus 15 anos, porque eu passei mais em mesa tirando foto e fazendo o cerimonial do que me divertindo nos meus 15. E aí, meu casamento foi totalmente o oposto, assim, a gente se divertiu, tanto que eu nem escolhi um vestido longo, eu casei com um vestido midi, e foi na casa da minha sogra, era bem algo que eu já tinha idealizado antes do pai falecer, que eu falei, não, quero fazer uma coisa mais intimista, assim. E ficou bem bonito, né? Ficou, assim, olha, ficou um sonho, sabe? E a gente... entramos nós dois de mãos dadas, uma coisa mais eu não moderna. tinha meu pai. A gente serviu os looks, né? Antes, assim, a gente teve o first look, que chamam, que é quando os noivos se veem primeiro de todo mundo. E aí a equipe dos casamenteiros gravou esse momento da gente se vendo. Eu não vi, eu vou procurar depois no teu Insta. E enquanto a gente tava lá, se vendo, se preparando, as pessoas, os convidados, viram no telão a gente se vendo e tal. Que legal. E aí, nisso a gente entrou, né? Entraram os familiares e nós dois juntos, né? A Betina nos recebendo, ela ficou muito emocionada. Tem uma fotinho dela que ela tá com o olhinho cheio de lágrima e uma lagriminha assim, sabe? E ela tava muito feliz, assim, meus pais estão casando, sabe? Ela tava muito assim, ela agitou na festa, tanto que no final da festa, quem deu PT foi ela, né? De tanta coisa que comeu e correu, no final da festa, vomitou lá na festa. Passou mal, né? Aproveitou mais que você. Exatamente. Que legal. Mas foi muito legal, assim, a gente quis celebrar mais, assim, o nosso amor, porque a nossa relação, a gente tá há 13 anos juntos, e ela melhorou muito também com esse meu processo de transformação, sabe? Eu acredito que enriqueceu muito, a gente já tinha uma relação de respeito, mas muito mais hoje em dia trazendo pro Guilherme, né, e pra nossa relação essa questão de igualdade, sabe? Lá na nossa casa não tem isso de, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, ou de subordinação, não tem. Hoje quem vai sair com a Betina, essa semana praticamente, eu disse, a Wiki Dead pra ele, né, em função da Betina é ele. Lá no grupo do colégio dela, ele e agora que entrou um outro pai também. Mas a princípio era só ele de pai no grupo. Então, a gente sempre dividiu muito as tarefas. E uma coisa que às vezes as pessoas ficam, vocês não moravam junto, não casaram. A gente ficou 11 anos
juntos, mas não morando na mesma casa. A gente se via todos os dias, mas a gente não morava junto. Com a tua mãe. Eu morava com a minha mãe lá no apartamento. E aí, em 2015, quando meu avô faleceu, a minha mãe e meu irmão acabaram indo morar com a minha avó, lá em São Cepé. E aí ele passou a frequentar mais o apartamento. Então, tipo, ele dormia mais lá do que na casa dele. Mas não ao ponto de levar todas as coisas dele. Morar junto. E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas pensam, porque tem filho, tem que morar junto. Às vezes, acaba até forçando uma relação que daqui a pouco não dá certo, né? Porque não, talvez tivesse não teve aquela maturidade. Dado, né? Exato. E a gente sempre conviveu muito bem, assim. E aí, em 2016, a gente viu um apartamento, porque a gente falou, não, agora, depois que todo mundo estiver formado, né, começar a trabalhar, a gente pode ter essa responsabilidade de morar juntos. E aí foi que a gente viu um apartamento, e aí a gente se mudou depois que a gente se casou. Mas foi só depois disso. 11 anos a gente ficou juntos, mas não morando juntos. Ele te conheceu, tu já trabalhava com isso, ele sempre apoiou, sempre acreditou nesse trabalho que tu tem? Sempre, o Guilherme sempre me apoiou. Quando a gente começou a namorar, em março, eu tinha ido fazer um ensaio sensual lá em Santa Catarina. E aí, o ensaio saiu eu fiz em março, eles demoram para sair. O ensaio saiu em julho. E a gente já tava ficando. E aí surgiu o burburinho, Michele e tal, bababá, bababá. E ele nunca falou nada, ele nunca se importou, ele nunca disse uma vírgula de nada. Foi um momento, foi uma fase. E quando eu me formei e não exerci, ele também dizia até pra mãe dele, falou assim, a Michele, ela gosta do que ela faz. Ela se sente feliz no que ela faz, ela não vai ser advogada só porque ela se formou em direito, sabe? E a gente sempre teve essa questão de se apoiar naquilo que a pessoa realmente faz e tá feliz, né? Então, acho que esse é o grande segredo de estar junto tanto tempo, é isso, assim, é a admiração, é o companheirismo, é o respeito, é a igualdade, é saber que a gente tá numa relação não pra um ter o domínio do outro, mas, enfim, pra ser companheiro, sabe? Querer buscar crescer junto, então... foi a gente celebrar o casamento, foi isso, foi celebrar toda essa construção, essa história. Michele, uma das perguntas ali que o pessoal te mandou na caixinha foi que, assim, que o Instagram, que a internet tá toda hora mudando, né? Em virtude disso, tu tem algum plano em relação à tua carreira como digital influencer, algum projeto futuro? Não, assim, mas eu já tenho falado isso dos meus discursos, eu não vou me moldar para agradar a plataforma, para agradar qualquer outra coisa, né? Enfim, eu vou seguir fazendo o que eu gosto, da forma que eu gosto, independente se isso vai ter views, se vai ter likes, se não vai ter, enfim. Não vai mudar. Não vou mudar. E saco isso, né? Isso me desanima. Aí, tipo, eu vou ficar fazendo dancinha, bababá, pra tipo... Semana passada até eu postei uma foto e na hora que eu fui postar, eu fui colocar uma música. E aí na hora de pôr uma música, assim, aparecia aquelas lá, eu disse assim, eu gosto tanto daqui de abelha, se eu colocar a Paula Toller aqui, minha foto não vai bombar. Eu disse, quer saber? Eu vou pôr a minha Paula Toller. E aí, na hora eu escrevi um troço assim, que eu não vou ficar mudando quem eu sou, as coisas que eu gosto, pra ter mais visualizações. Sim, eu mudei, eu solvi meu processo de autoconhecimento exatamente pra voltar pra minha essência. Agora eu vou ficar tendo que, sei lá, construir um personagem pra tá bombando nas redes, que daqui a pouco, sei lá, vai que o Instagram suma, né? Aí eu me moldei toda e o troço já nem existe mais. Então, eu não penso muito nisso, mas sim, tenho planos, assim, não pra influenciadora, mas tenho vontade de ter o meu negócio, sabe? O Guilherme é formado em administração, trabalha com marketing, a gente tá alinhando, assim, projetos em algo futuros. Assim, exato, pra gente trabalhar pra nós mesmos. E algo que não te deixe tão dependente das redes. Exato, exatamente. Sabe porque isso uma hora pode acabar, né? E eu acho que esse ambiente tá um tanto quanto tóxico, sabe? Eu mesma, às vezes, eu gosto, tipo, de... às vezes eu chego em casa e, tipo, não tô afim de aparecer, assim, Michele, eu trabalho com o Instagram, mas de uma forma pequena, entende? Não tenho grandes parceiros que eu precise de uma demanda imensa de tempo, não consome com o meu dia, certo? E eu fiquei, sei lá, de sexta-feira até ontem sem postar nada. Quando eu postei uma foto de uma xícara, bom dia,
uma menina e outras pessoas responderam assim, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, porque não teve mais o Instagram. A minha mãe, a Marli, que é minha seguidora número 1, ela me perguntou, oi, sumida, e mas eu não sumi, eu falei com você, tu tá desde sexta sem postar nada, a mãe. Então, assim, eu sinto, assim, às vezes, que a gente fica numa obrigação de fazer isso, que enquanto não for... E quando começar a não ser legal, né, não tem por que estar ali, como qualquer outro trabalho, né? Exato. E assim, eu ouvia essas postagens, ouvia postagens do Instagram, de tu se comparar com os outros e tal. Eu nunca senti isso. Até um determinado momento atrás que eu surtei aquela vez, lembra pra vocês que não sabem? Eu comecei assim, eu me senti o pior dos bichos, porque eu não me senti valorizada por um cliente, por exemplo, entendeu? Aquilo baixou a minha autoestima num nível... que eu disse, por favor, Chayane, que isso? Exato. Relaxa um pouco, sabe? Que eu achei que nunca ia me atingir esse tipo de coisa. E atingiu. Então, assim, todos esses anos teus, assim, de digital influencer, em algum momento tu pensou em desistir. Não quero mais isso pra mim, não vou mais trabalhar com isso. Sim, nesse meu processo eu pensei, assim, porque logo que a gente tava falando, né, que foi um divisor de águas, que o feminismo veio pra minha vida, foi assistir do BBB, que teve a função da Bianca Rosa, né, da Boca Rosa, que é a Bianca Rosa. Que é a Bianca Rosa. E aí eu fui procurar estudar, né, o feminismo. Falei, o que estão falando e tal, né, isso e aquilo. E aí veio todo esse processo de querer aprender. Aí eu li o livro O Mito da Beleza. Daí, tipo, pra mim foi um choque absurdo de entender o porquê de certos padrões, né, o controle do corpo da mulher. E aí eu, tipo, pensei... Meu Deus, eu sou mais uma que tá ali oprimindo outras mulheres. Tipo, o que eu vou fazer? Eu tenho que largar o meu trabalho. Vou ler esse livro também, Michele. E porque não sei como seguir. E, tipo, eu chorava de noite, assim, como é que eu vou seguir trabalhando se agora eu não penso mais dessa forma? Então, eu tive que me estruturar e ver como é que eu conseguiria abordar certas coisas que eu gosto, porque eu gosto de beleza, eu gosto de moda, mas sem ser mais uma que dita regras e que oprime, de certa forma, outros corpos, outros padrões, né? Então, foi bem desafiador, assim. Nesse momento, eu pensei em desistir. Esse teu novo perfil, no caso, que te ajudou a continuar. Se fosse da outra forma, se tu não tivesse mudado uma das perguntas até das seguidoras foi o que mais marcou essa tua busca do autoconhecimento, que é o que a gente falou bastante também aqui, né? O que mais te marcou? O autoconhecimento, pra mim, foi olhar pra mim, né? E voltar pra minha essência. Mas também, como eu tava falando hoje nos meus stories antes de sair daqui, olhar além do meu umbigo, sabe? Ver questões sociais, ver qual era o meu papel na sociedade, né, como um todo. Então, acho que foi isso, assim, a grande questão. O livro, O Mito da Beleza, foi uma seguidora que me indicou, foi, assim, um divisor de águas também nessa questão de não olhar só para mim, mas olhar também para as outras mulheres da sociedade e como eu impactava na vida delas. Então, foi esse aí o ponto, a virada, assim, sabe? De como eu me comunicava com as pessoas, porque o processo interno já vinha acontecendo. Mas como eu passei isso para as pessoas, foi bem nessa coisa do Big Brother e de estudar feminismo e beleza. Sabe que às vezes eu fico em conflito até com isso, porque a gente vê tanta gente tão perfeita, tão bonita, tão harmonizada, que, de verdade, eu já tive crises. Porque as gurias sabem, eu não consigo gravar sem filtro mais, porque a gente se sente um lixo. Eu me sinto um lixo. E tem que começar a tentar. Fazem 2 anos que eu parei. Guria, eu boto, falei ontem pra Nath que a gente tava na Mari fazendo o Botox, né? E aí eu fui gravar, assim, eu não consigo mais botar o filtro porque eu fico muito mal depois. Não é porque, assim, ó, a Nath falou assim, ó, tu não põe filtro porque tu tem o rosto bonito. Não é por isso. Eu também acho defeitos em mim, assim como tu acha o tempo todo defeito na tua cara, não para. Tem que trabalhar mais a tua autoestima, Natália. O dia inteiro você botando defeito nela. Tem que trabalhar mais a autoestima. Eu tenho também, só que quando eu tirava o filtro,
Gente, eu ficava com a minha autoestima muito baixa. E aí eu não uso mais. Eu uso só a não aquele ser que dá assim, suaviza. às vezes um que dá uma suavizada quando tô com a cara assim, eu muito cansada, com muita olheira, o cabelo preto, às vezes até boto, mas não transforma o meu rosto. Boca, formato, não faz isso, entendeu? Ele só dá uma tapeada na pele. Que se eu botasse uma maquiagem, ficaria assim, eu penso assim... eu agora em setembro, dia 19 de setembro, vão fazer 2 anos que nunca mais eu usei filtro, nem esse que dá só o coisinho. Que nada. Legal, até quando eu tô acabada, eu digo, não, vou parecer acabada, porque é o dia que eu tô acabada mesmo, entendeu? Mas é que eu tenho dias, amiga, que daí tu ia se assustar. Mas é justamente... Você me mandou uma foto tinhosa. Meu Deus, ela tava de ressaca. Eu acordei de um panda assim, mandei, bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Meu Deus. Isso, passou um caminhão. Não, daquele jeito. Mas esse conflito que eu tô me referindo é justamente isso, porque assim, ó, se a gente entra num conflito assim, eu tive 2 filhos e tal, eu imaginava que eu ia ficar que nem aquela blogueira lá, que pariu e parece que só cuspiu a criança. Mas não fiquei, vou ter que fazer plástica se eu quiser ficar daquele jeito. Aí eu fico pensando, tá, mas eu não tô tão horrorosa assim. E aquelas meninas, e aquelas mulheres... Você tem que trabalhar a autoestima da Natália. Não, mas assim, sério, e aquelas mulheres que não têm condição alguma de fazer, como que elas ficam? Acaba com o emocional dessas pessoas. Aí eu pensei, o Instagram tinha que dar um jeito de parar isso, mas aí eu entro em conflito. E aí a pessoa que é super bonita lá não tem direito, por acaso, de postar a foto dela bonita? Não, sabe? Sim, eu, por exemplo, vou ter que excluir, então, minha conta. Eu não posso mais viver, então... Mas eu digo assim, às vezes tem seguidoras que estão começando e me mandam, eu gostaria que tu me desse dica, tô começando como influenciadora e tal. E eu digo para trabalhar muito psicológico, porque a gente que já tem uma maturidade, né, hoje em dia, consegue entender o que faz sentido pra ti, o que não faz. E essa geração que tá começando tão cedo, que não entende, sabe? Eu juro, gente, eu morro de pena dessas crianças, agora eu falando um assunto polêmico, que estão aí com o Instagram, porque aquela fofurice, ela dura um tempo, né? E como é que aquela criança vai conseguir assimilar que ela já não é mais tão querida pelas redes, né? Então, eu acho muito complicado, assim, eu acho que... E tanto que a gente vê, né, enfim, o alto índice de crianças com ansiedade, né? E esses atores de Hollywood que começaram muito novos e que acabam se perdendo exatamente por isso. Porque numa hora tu é a pessoa queridinha e daqui a pouco entrou mais outro bebezinho agora. Lembrei de perfis de menininha, aqueles da Alice, aquele outro da outra menina lá que a gente segue, que é... Daqui um pouco essas meninas vão perder a graça, realmente. Exato, e é alguma... A Juju tem as crianças que nascem hoje, a maior parte os pais já fazem na barriga. Exato, o Instagram deles. Assim, ó, eu compartilho coisas dos meus filhos, mas eles só vão ter rede social quando eles acharem que eles... Sim. Né? Pelo amor de Deus. Eu quando a Betina era pequenininha até conseguia, ela gostava de participar, mas hoje em dia ela é pré-adolescente. Mas aí era você que fazia ela, e não ela, né? Não era mas só ela gostava. Dela, não era só conteúdo dela, era que ela, tipo, eu tava gravando mais. Alguma coisa, ela, deixa eu gravar junto e tal. Sim, mas tipo, não que ela fosse o foco de ser querida na internet, daqui agora não sou mais que nem a Alice, essa que fala inglês e mas ela eu não vivo mais sem a Alice. Mas daqui a pouco ela vai ter 8 anos, tu vai te irritar com ela, vai dar um tapão na cara dela em vez de... E aí é complicado, mais vai entendeu? Seguir, aí vai ser como? A minha enteada tem 10 anos e ela passa com o telefone na mão. Quando eu vejo a Valentina, que tá fazendo, ela tá no quarto, gravando TikTok. O tempo todo, e daí daqui a pouco eu vejo ela tá lá com uma... Eu digo, meu Deus, a Virgínia aqui, uma outra geração, mas assim, eu trabalho... A Betina, nunca forcei agora que ela tá adolescente. Ela gosta de aparecer menos ainda, né, pra adolescente. Mas eu nunca forcei nada ela. E eu tento passar o que eu sei pra ela, né? Entender que o TikTok, essas coisas, é uma parcela da realidade, né? Que não é só aquilo, que ela não se prenda nesse meio, que ela tem que buscar conhecimento, e não digo conhecimento da história, geografia, matemática, conhecimento da vida, né? Para que quando ela estiver conversando com alguém, ela tenha propriedade naquilo que ela tá falando e consiga dialogar, não seja uma ameba que a pessoa diz, essa caneca é azul, e ela diz, não é, realmente essa caneca é azul, sabe? Que ela consiga questionar, isso, a questionar e se impor.
Tem mais perguntas aí? Não, nós não temos mais tempo. Mais nem tempo. Ai, Tem as perguntas aqui, mas são muito rápidas. Ai, que Foram bom. três blocos bem legais aí, né? Gostei bastante. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E a gente já falou para vários convidados que a gente quer fazer parte 2 depois também, né? E amanhã às 8 é a janta aquela que eu disse. A janta é reconciliação. Obrigada, Michele. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, e cada vez mais sucesso pro pod de vocês. Muito obrigada, a gente se vê. Brigadão, e você fique conosco no próximo pod da semana que vem. Até lá e obrigada pela sua audiência.